Você está gravando? Eu vou apertar gravar agora, aqui, ó, enquanto ele está indo para a live. E estamos gravando. Ok. E o link? Te mandar agora pelo WhatsApp, professora. Ok. Você está gravando? Eu vou apertar gravar agora, aqui, ó, enquanto ele está indo para a live. E estamos gravando. E o link? Te mandar agora pelo WhatsApp. Bom, já enviei o link. Bom, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início ao rito de defesa de tese de doutorado de Cibele Henriques. Eu peço desculpas pelo atraso. Gostaria de agradecer imensamente a participação de todos os membros da banca e a audiência, né? Esse é um momento bastante importante no processo formativo da candidata ao título de doutorado, do programa de pós-graduação em serviço social, né? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma tese de doutorado que será transmitida com alcance e abrangência, né, inusitada, dada a transmissão pela plataforma do YouTube da Escola de Serviço Social. Então, eu gostaria de iniciar saudando a participação de todos os membros da banca, professora Mônica Lima, do Instituto de História, da UFRJ, professora Rosana Ehring, professora da Faculdade de Educação da UFRJ, professor Vantuil Pereira, professor do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos, Sueli Souza de Almeida, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e como membro interno, a minha colega de área de concentração, professora Ludmila Fontinelli Cavalcante, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. Saudar também a Cibele, a candidata ao título de doutorado que vai defender a tese, né? E cumprimentar a todo o corpo social da Escola de Serviço Social, em especial ao Vinícius, que está permitindo que esse momento tão importante para a instituição e para as nossas trajetórias também singulares, tenha a transmissão e a amplitude que está tendo. Então, meus cumprimentos, Vinícius. Vamos dar início a algumas, enfim, poucas orientações, dado o adiantado da hora, né? Cibele vai apresentar a tese dela, vai ser transmitida, ela tem um PowerPoint para apresentar. Depois, na sequência, nós passaremos a arguição dos membros externos, a professora Mônica e depois o professor Vantuil, e esse primeiro bloco será respondido pela Cibele. E faremos um intervalo de 15 minutos e retornaremos para o segundo bloco, quando a professora Rosana, o outro membro externo, e a professora Ludmila também farão a arguição. Passada a resposta, nós faremos a interrupção, né, para a deliberação da banca. Eu gostaria também de registrar como membros suplentes dessa banca a professora Carla Cristina, né, professora da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que infelizmente não pôde estar conosco, né,
por problemas pessoais, e a professora Raquel Gouveia, professora da nossa Escola de Serviço Social. E gostaria também de agradecer muitíssimo à Rosana, que, embora toda essa banca estivesse presente na qualificação em 2017, né, enfim, o imprevisto que aconteceu com Carla a trouxe para cá, né, na condição de membro titular da banca, para participar deste rito. Então, cumprimentos a todos e vou passar para a Cibele fazer a apresentação. Vinícius, você, por favor, autoriza o compartilhamento de tela da Cibele? Já está autorizado. Ok, obrigada. Então, vamos lá, Cibele. Inicialmente, né, eu queria... já está compartilhado, né? Inicialmente, eu queria agradecer, né, a todos, mas inicialmente eu gostaria de pedir licença nesse dia para poder, a minha ancestralidade, a ancestralidade africana, para poder estar falando dos saberes do povo preto, a ancestralidade do dia, que algum possa nos permitir uma partilha, uma colheita, uma semeadura, uma tarde intensa de trocas. Benção aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Agradecer à banca por estar presente comigo na qualificação e também aqui, e por ter incluído outros atores, né, nesse momento. E as mãos pretas e pardas que construíram essa pesquisa comigo. Essa pesquisa não é minha, ela é de uma coletividade, de várias pessoas que construíram comigo. A princípio, né, eu gostaria de estar explicando, né, um pouco o contexto que vocês estão vendo da apresentação, né, a pesquisa intitulada Máscara de Flandres, o racismo estrutural colonialista no processo de trabalho e formação profissional negra. Ela pretende, né, ela está localizada a partir de uma leitura afroperspectivada, no qual eu coloco aqui de cara, assim, na apresentação, no primeiro slide, o símbolo de Sankofa, que é uma mandrica africana, o qual nos traz a mensagem que é preciso, né, você olhar o passado, mas caminhando para frente, ou seja, você caminhando para frente, você olha o passado e revisita aquilo que foi importante, que foi positivo, para poder repensar esse caminhar. E a partir disso, né, eu trago aqui para a banca uma reflexão, como é que a gente pode pensar, né, enegrecer a universidade, mas tendo ainda símbolos tão embranquecidos como a Minerva, uma mulher grega, uma mulher branca, né, uma mulher que ela é o símbolo, a deusa da sabedoria, mas que não dialoga com o símbolo de Sankofa. Mas, né, por estudos, né, como é que a gente pode pensar, já de uma perspectiva fanoniana, como é que chega esses corpos negros na universidade? Eles chegam já nesse contexto embranquecido, dessa simbologia. Sabemos que, né, novos alunos trabalhadores chegam na universidade estudada, falando que são filhos da Minerva, mas Minerva é uma mulher branca, grega. Então, precisamos dialogar mais com essa filosofia, com os saberes pretos, e com uma filosofia africana, né? Então, colocar o símbolo de Sankofa é colocar isso, é olhar para frente, olhando o passado, mas ressignificando potências pretas nesse espaço também. Pensar, refletir como chegam esses corpos na universidade. Dito isso, né, para não me avançar muito, é preciso também pontuar que os saberes africanos advêm dos saberes egípcios, e os saberes greco-romanos beberam desse saber egípcio, como tem os estudos de Sheikh Anta Diop, de James George, com o legado roubado. Então, a gente pode construir esse diálogo, e é esse diálogo que essa pesquisa pretende fazer. Passando, né, o primeiro slide, então, a pesquisa intitulada Máscara de Flandres, o racismo estrutural colonialista no processo de trabalho e formação profissional negra, tese orientada pela professora Lília Guimarães Pugi, para fins de títulos de doutoramento em serviço social,
Aqui, primeiro slide, só um momento. Ela se inicia a partir de uma pergunta, de uma vivência, né? Eu costumo dizer de uma escrevivência poética, insurgente, que foi inspirada numa autora que eu tive contato ao longo do trabalho, Sojourner Truth, que ela vai responder, né, num discurso que foi proferido por ela vai perguntar: eu não sou uma mulher, né? A partir dessa inspiração, Sojourner, eu faço também uma escrevivência poética insurgente no início da minha pesquisa de tese, perguntando: eu não sou uma mulher negra? E eu respondo: sou uma mulher negra diaspórica trabalhadora afro-brasileira, né? No sentido de pensar qual o lugar social da diáspora afro-brasileira, trabalhadora afro-brasileira, na instituição pública federal a qual eu me vinculo, que é o FRJ, né? E eu faço esse exercício a partir de Sankofa, por isso que eu coloco, né, que é uma experiência de sankofear-se, né? Ela vem de uma experiência vivida que relata as dores coloniais de ser negra, né, numa sociedade racializada e colonizada. E aí, né, eu venho colocando, né, em que essas práticas sociais e institucionais, elas são mimesis da colonialidade do poder, que é uma expressão, né, tecida por Quijano, ao pensar justamente essa estrutura que eu chamo de necrocolonial do Estado brasileiro, né? Uma questão que na verdade, pontua essa pesquisa, não é o nosso norte, mas é uma proposta de uma pesquisa que tende a promover soleamentos, deslocamentos, é pensar a constituição de lugares escravos, hipersexualizados, objetificados e zoomorficados para negras e negros diaspóricos na sociedade, na educação e na administração pública federal. E eu falo isso a partir dos estudos teóricos de Fanon e Nogueira, né? Então, a pesquisa, ela busca, não é questionar as propostas, as soluções ou os saberes ditos do norte, mas promover deslocamentos, que são deslocamentos, soleamentos para pensar como é que se forja esses lugares escravos, hipersexualizados, objetificados, zoomorficados nessa estrutura educacional, né? E para isso nós tecemos ao longo da pesquisa a expressão, né, das vivências que tivemos a partir da empiria e a partir da minha localização também nessa estrutura educacional da qual eu estou vinculada, tecemos que há expressões do racismo estrutural colonialista que perpassam essa estrutura, que traz dores, cargas coloniais pesadas para negros e negros que experimentam a estrutura da Universidade Federal Pública, quer sejam na condição de alunado, quer sejam na condição de trabalhador. E essas expressões do racismo estrutural colonialista, eles são expressões que também se revelam na estrutura da sociedade, na educação e no mercado de trabalho. Ou seja, esses corpos negros, ao entrarem na Universidade Federal Pública, eles são automaticamente colocados na postura de se lactificar, que eu vou aprender mais ao longo da pesquisa, mas são colocados máscaras de flange nesses corpos. E são máscaras que não são negociadas, elas são autoimpostas, no sentido de você conseguir dar conta das exigências de uma epistemologia que ela é uma epistemologia que não leva em conta os saberes africanos, né? Então, a partir disso, nós desenvolvemos a pesquisa e também a partir das noções de uma identidade negra fechada e ou pluriversal, que pode constituir também negritudes fechadas ou negritudes pluriversais, no sentido da gente pensar o que é ser negro na sociedade brasileira, o que é ser negro dentro da estrutura educacional de uma universidade pública federal, né? Então, sempre pensando a construção de um caminho ao sul, né? Ou seja, a gente está pensando essa estrutura fechada de uma negritude fechada endógena, que ainda é o ocidental, uma leitura colonizada,
para se fazer um deslocamento por uma identidade negra pluriversal africana, que permite também uma negritude revolucionária e pluriversal. É nesse sentido. A partir disso, né, é importante destacar alguns pontos, né, que vão conformar essa pesquisa e que são introdutórios, como a pesquisa ela não pretende ser afropessimista nem afrocartástica, mas trazer experiências do racismo que foram silenciadas, ocultadas, não publicizadas, mas que são estruturais e reproduzem opressões raciais de classe, gênero, sexualidade, idade, território, religiosidade, que, ao longo da pesquisa, nós denominamos de colonialidade, né? Então, assim, nós podemos perceber que essas colonialidades, elas sustentam, elas estruturam as dores coloniais sentidas pela diáspora afro-brasileira ao adentrar na estrutura acadêmica, né? Elas perpassam esse corpo, elas promovem atravessamentos importantes, né? A escolha do título ela não foi aleatória, ela objetiva anunciar ao leitor a permanência dessas cargas coloniais pesadas, que são justamente essas colonialidades, essas opressões raciais de classe, gênero, sexualidade, idade, território, religiosidade, né? Que fomentam para a diáspora trabalhadora afro-brasileira que adentra a universidade, quer seja para o processo formativo, quer seja para o trabalho nessa estrutura, cárceres epistemológicos, mas também institucionais, né? Vivências, experiências que são expressões desse racismo estrutural que nós nomeamos de colonialista, porque ele rememora as dores ancestrais sentidas pela diáspora negro-africana, né? Optamos em utilizar o termo branquidade para expressar o poder branco, que apenas aceita a negridade, que é uma negridade que é feita a partir de uma cultura e valores negros embranquecidos como a única forma de expressão da luta dos negros, né? O que acaba por criar barreiras para a constituição de uma negritude que é revolucionária. Então, optamos em usar branquidade, porque a branquitude ela é associada à negritude, e negritude nós temos o entendimento que é revolucionário, o que a branquidade é um sistema de poder que opera justamente para impedir esse movimento da negritude, que é revolucionário. Além disso, utilizamos o termo negro, né, que foi proposital. Por quê? Porque queremos expressar, né, que enquanto precisarmos colocar esse termo a conceitos, a categorias e movimentos estéticos políticos, né, nós ainda estamos colonizados por uma epistemologia embranquecida, ocidental, que não consegue resolver os dilemas e as necessidades da população preta, né? Nós precisamos, e nesse ponto a pesquisa ela é um rito de passagem, ela é uma aproximação de tentar nos reconectar com a filosofia útero-mítica ancestral africana, que é pluriversal e comunitária, que aceita outros pontos de vista, as possibilidades de existir, mas também tem uma base coletiva comunitária, né? Em relação aos objetivos, né, a pesquisa ela pretendeu, né, tendo como objetivo geral identificar as estruturas colonialistas e racistas presentes no cotidiano, né, profissional de negras e negros diaspóricos, trabalhadoras e trabalhadores afro-brasileiras e afro-brasileiros, pelas quais são produzidas as condições de apagamento, subordinação, silenciamento numa universidade pública federal, né? Tendo como objetivos específicos refletir como se gestam essas relações, né, no cotidiano, que são atravessadas pela colonialidade do saber e do poder, são relações sociais de raça, gênero e classe, bem como desvelar as expressões do racismo estrutural colonialista na estrutura acadêmica, gerar também potência em negros diaspóricas, para que coletivamente possam construir ferramentas que libertem do jugo colonizador do opressor.
E eu chamo a atenção o seguinte, a pesquisa ela tem uma dimensão estrutural. Então, em nenhum momento a gente pensa em uma estrutura individualista ou singular, mas sim estrutural e coletiva, no sentido de pensar. A hipótese central dessa pesquisa é que no sistema educacional e no mercado de trabalho, o racismo ele é estrutural e colonialista, pois ele mimetiza colonialidades, que são as opressões raciais, né, de classe, gênero, sexualidade, idade, território e religiosidade, que faz com que negras e negros, diaspóricas e diaspóricos, trabalhadoras e trabalhadores afro-brasileiros sejam tratados como mentes e corpos de escravos. Portanto, faz com que rememore as cargas coloniais pesadas do racismo, do colonialismo, do sexismo sentido pela diáspora africana ao atravessar o Atlântico e ao chegar aqui, né? A gente tem uma rememoração dessas dores coloniais, né? E avançando, né, a gente vai para a metodologia dessa pesquisa, né? E a metodologia dessa pesquisa, ela nos traz algumas questões que são importantes para entender o todo, a totalidade de como foi feita essa pesquisa. Ela possui uma natureza qualitativa, com vistas a aprender os usos e os sentidos da raça na sociedade e na administração pública federal. O público-alvo é negro, composta por pessoas autodeclaradas pretas e pardas, que são cotistas e não cotistas na educação superior e no funcionalismo público, que exercem atividades laborativas na UFRJ. O itinerário, né, previu que a gente fizesse uma coleta de dados na Pró-Reitoria de Pessoal da UFRJ, na PR4, porém, não foi possível, por conta da dificuldade de acesso às informações sobre a lotação das e dos trabalhadores negras e negros que ingressaram como cotistas na UFRJ. Tivemos vários impasses, foi um momento, né, que foi um momento que foi de muita insistência, mas de muita procrastinação institucional em relação a fornecer os dados, porém, tivemos liberação para tais dados. Então, eu agradeço desde já, tivemos a liberação, só não tivemos o acesso de fato. Estrategicamente, optamos por um universo de 15 entrevistadas e entrevistados, né, no qual utilizamos um roteiro aberto, né, flexível, mas um roteiro semi-estruturado, com perguntas abertas e flexíveis. Né? As entrevistas elas foram gravadas, né? Foram 6.667 horas de entrevista e transcritas, 69 páginas de transcrição para posterior análise. Obtivemos o certificado de autorização da pesquisa, que é de apreciação ética, né? Conforme vocês veem no slide, numeração. E importante pontuar que cerca de 50% das entrevistas elas foram feitas fora do ambiente de trabalho. E isso se deu por conta do mal-estar sentido pelos participantes ao falar do racismo. Muitos choraram ao relatar as situações raciais vividas e as feridas ainda abertas, né? Ao vivenciar esse mal-estar, que é um mal-estar estrutural e colonial dessa sociedade diaspórica afro-brasileira. A pesquisa empírica ela foi concluída no primeiro trimestre de 2020, então foi um árduo trabalho, hercúleo, mas que eu apresento aqui hoje para vocês. A amostra ela foi composta por 11 participantes, mulheres não cotistas, e 4 participantes cotistas, 2 homens e 2 mulheres. Dos quais, né, em sua maioria, eram técnicos administrativos em educação superior, das áreas de ciências da saúde e humanas. Né? Nós tivemos uma docente entrevistada, um extra-quadro, um treinando. Né? O que nos chamou a atenção, que é importante pontuar, é que a maioria dos entrevistados, a maior parte, tinha nível superior, tinha completo, porém, estavam alocados na estrutura funcional com sua formação, estavam alocados nessa estrutura, desculpa, que é em outro nível, que não era aquele associado à sua formação profissional, tá? E aí, dito isso, né, pensando
já a estrutura dessa pesquisa, porque já foi falada a metodologia, nós partimos para os capítulos que foram construídos, capítulos para os quais a gente fez, né, uma vasta pesquisa bibliográfica para analisar também os dados que foram transcritos da empiria. No capítulo 1, que é o capítulo que a gente vai abordar a diáspora negra, acumulação primitiva e expropriações, né? É um capítulo no qual nós pretendemos, né, quando construímos esse capítulo, nós buscamos compreender como se deu o processo de construção do contrato de dominação étnico-racial, sexual e de gênero na modernidade. Como é que se constituiu esse contrato de dominação étnico-racial, sexual e de gênero na modernidade para a diáspora negra africana, né? E aí nós dividimos nesses dois itens, né? A modernidade, o contrato de dominação étnico-racial, sexual e de gênero, e as mulheres negras diaspóricas e expropriações, o desterro da diáspora negra. O que percebemos é que esse contrato de dominação étnico-racial, sexual e de gênero, ele se constituiu para a diáspora negra como um cárcere socio-racial, no qual as mulheres negras foram desterradas da sua matricialidade urbana e condenadas ao matriarcado da miséria, né? No qual seus filhos foram ofertados para ser o sustentáculo dessa modernidade e elas sofreram, né? E isso tem um vínculo atemporal com as condições, né, de pensarmos quais são as condições de vida e trabalho da diáspora afro-brasileira na atualidade. É a partir desse pacto que se funda esse matriarcado da miséria, o qual, né, essas mulheres não estavam acostumadas. Lembre-se que rainhas da África vieram para cá, rainhas, mulheres que eram rainhas, e aqui elas tiveram, né, o destrono do seu reino, elas experimentaram as mais variadas violências para sustentar essa modernidade. Além disso, nesse capítulo, nós buscamos também, né, afirmar que as mulheres negras da diáspora africana foram a força motriz do processo de acumulação primitiva nas sociedades diaspóricas. Seus úteros sentiram as dores coloniais da expropriação, suas mãos calejadas sentiram a dor do braseiro de ferro, sua boca foi tapada com as máscaras de Flandres, que é o símbolo vivo do que nós denominamos racismo estrutural colonialista no Brasil. Mas, apesar disso tudo, elas foram matrigestoras, que é um termo cunhado por Catiúcia Ribeiro, e foram matripotência, um termo cunhado pela escritora Cleonora Hudson, da sua existência aqui na sociedade diaspórica afro-brasileira. Elas, né, conseguiram se reancestralizar e constituir resistências viscerais. Vide que Maria Conga construiu o seu quilombo em Magé. Ela construiu e ela comandou um quilombo de resistência dos africanos. Então, elas foram matripotência de seu povo. Dito isso, o segundo capítulo, que é o capítulo 2, o racismo, o sexismo, o colonialismo como processo histórico, político, econômico e religioso constitutivo das relações sociais no Brasil, nós buscamos nesse capítulo refletir como o colonialismo europeu, sob os signos da cruz, da espada, do sêmen, ele agenciou a construção de relações sociais de raça, classe e gênero, racializadas, e de religiosidade também, né? Ele promoveu uma necrocolonial política para a diáspora negra brasileira, ou seja, colonialidades de morte que produziu limbos materiais e afetivos e necroasfixias existenciais para esse povo, que resistiu, que construiu quilombismos e quilombagens ao longo de seu processo, né? Para isso, nós vamos olhar os determinantes desse processo, que são econômicos, políticos, religiosos, que nós vamos descrever no item 2.1, né, onde a gente nomeia a materialização da maldição de Cã. Né, Cã é uma maldição, né, que a gente vai dizer que vem
de uma ordem católica, né, cristã ocidental, no qual o filho de Noé, ao vê-lo nu, é amaldiçoado, que é Cã. E todos aqueles que são seus descendentes também são amaldiçoados, são colocados como escravos. E essa maldição se perpetua até o dia de hoje. Então, essa materialização é uma materialização viva desse racismo para a diáspora afro-brasileira. E dizemos, né, na pesquisa, para cada cais erguido para receber negros africanos, existia uma igreja. Para cada senzala existia uma igreja. Para batizar negros com nomes colonialistas e expulsar, né, o que eles chamam de Exu, de seus corpos, encomendar suas almas ao purgatório, existia uma igreja. Mas também existiram quilombos, existiram irmandades negras que travaram lutas contra colonialistas e de base comunitária. Né? Não é à toa que atrás das igrejas eram construídos batuques, forças ancestrais do povo africano. Né? Além disso, no item 2.2, o racismo e o sexismo na construção do mercado de trabalho, o preterimento dos trabalhadores de ganho, nós buscamos entender como é que foi construída uma reengenharia social, racial e sexual e de gênero após a falsa abolição, por meio de legislações que objetivavam o cárcere dos corpos negros, a sua criminalização social, o uso do seu corpo para serviciar, bem como a sua manicomialização, que é a manicomialização da sua dor e indigência da fome. E aí a gente tem, assim, na pesquisa, ao longo da pesquisa, né, a gente tem relatos, o relato de um ex-escravo, Augustinho, que vai dizer que após a abolição, ele passou a serviciar, né, na estrutura da administração pública federal, na Secretaria de Aviação, de Agricultura, né, na Secretaria também de Obras Públicas, primeiro como servente e depois como contínuo. E temos que pensar que a profissão de servente contínuo é uma expressão atemporal desse modo colonial e racista que foi delegado aos negros pela branquidade. Então, ela é uma expressão desse racismo também estrutural colonialista. Esse homem, que é uma palestra chamada Palestra do Rei Congo, ele vai dizer que após a abolição, a falsa abolição, ele foi obrigado a serviciar na administração pública federal, porque era um liberto da lei do ventre livre, o qual tinha lá na cláusula libertos dessa lei com cláusula de prestação de serviço, deveriam serviciar na administração pública federal. Né? E a gente tem que pensar que, além dessa dimensão, quem sustentou, né, o trabalho, né, escravo, doméstico de ganho foram as mulheres negras. Né? O não reconhecimento desse trabalho de ganho foi uma estratégia das elites coloniais que não queriam a liberação das escravas domésticas e a redivisão social e de gênero do trabalho doméstico no interior das famílias brancas. Né? Elas não queriam isso. Então, é nesse sentido que a gente construiu esse capítulo. E no item 2.3, o racismo, o sexismo, as colonialidades na constituição das políticas sociais no Brasil, a alienação dos indigentes negros libertos, é no sentido de pensar o quanto a Lei Áurea, essa falsa abolição, ela promoveu, ela foi um marco, um decreto que fez com que se criasse um processo de criminalização socio-racial dos negros. Os negros foram marginalizados após a libertação. Passaram de objeto do senhor para ser objeto do Estado, né? O qual esse Estado ofertou a reclusão ou a correção moral. A reclusão se deu pelas colônias penais e as instituições de alienados, né? Os hospícios, e esse cárcere socio-racial, na verdade, se transformou num cárcere estrutural e estruturante do processo de reprodução social da diáspora afro-brasileira. No capítulo 3, a construção social e histórica do processo de silenciamento e invisibilidade da diáspora negra trabalhadora afro-brasileira, nós buscamos, né, refletir como a experiência do racismo, do genocídio, do epistemicídio, ela é uma experiência que só é possível numa sociedade ainda colonializada. Césaire aponta para a gente, se há genocídio e se há epistemicídio,
há racismo, há colonialismo. Então, quando houver capitalismo, há essas expressões que são expressões de silenciamentos abissais da diáspora africana nas sociedades diaspóricas, né? E também da diáspora afro-brasileira, né? Então, o racismo e as colonialidades, elas retroalimentam o sistema colonial moderno de raça e gênero nas sociedades diaspóricas. Elas produzem limbos existenciais e afetivos para negras e negros diaspóricos que experimentam em vida abismos, que experimentam em vida o inferno de Dante. As mulheres estão na base desse inferno de Dante. São elas que experimentam esse abismo, porque elas têm que dar conta da reprodução de suas famílias, muitas vezes sozinhas, porque elas foram colocadas, as mulheres negras, em relações generificadas, relações capitalistas, no qual a África não experimenta essa relação generificada, né? Então, nós temos um processo abissal de experimentação da violência colonial, da humilhação sistêmica, da loucura de perder-se em si mesmo e de que o que promove dores ancestrais. Além disso, no capítulo 3.2, ao pensar esse processo de silenciamento, é preciso pontuar, para a gente passar para esse capítulo, que esse processo de silenciamento e invisibilização da diáspora afro-brasileira se deu por um processo de desidentificação identitária e de assimilação forçada à cultura eurocêntrica, com o intuito de fazer com que essa diáspora se tornasse lactificada. O que é se tornar lactificado? É se tornar embranquecido, é não se reconhecer, é se perder de si mesmo, né? E quem cumpre um papel fundamental nessa latificação é a estrutura educacional. É por ela que a gente experimenta as dores do racismo. É a instituição que nos apresenta o que é ser negro numa sociedade diaspórica, inclusive na sociedade brasileira, né? Então, esse capítulo ele traz essa noção, né? E Lélia Gonzalez vai trazer para a gente a questão do racismo linguístico, que eu trago também na pesquisa, né? O aparato educacional vai perpetuar esse racismo linguístico, que é um racismo de cariz colonial que satanizou a africanização do português, que Lélia Gonzalez vai nomear essa satanização, né, da africanização do português como pretuguês, né? E uma expressão, né, que eu acho que é essencial para a gente passar, que é a expressão desse processo de latificação da mulher diaspórica trabalhadora afro-brasileira no sistema educacional, mas dos negros em si, negras e negros diaspóricos, é pensar que falar português e, consequentemente, falar bem o português é um exemplo dessa latificação. Né, isso faz com que, em algum momento, né, negros retintos ou negros de pele clara, né, pense que falar bem o português vai os livrar das dores coloniais do racismo, mas só que não livra, porque isso não retira deles o complexo de inferioridade imputado pelas colonialidades, né? Então, falar bem português, falar o português culto, não garante não ser visto como inferior. Pelo contrário, mesmo falando português culto, português correto, negras e negros, ao adentrar nessa estrutura acadêmica, ao serem latificados e embranquecidos, continuam sendo vistos como inferiores. E isso nós falaremos ao longo da pesquisa. No Brasil, né, outra coisa importante a pontuar, as relações de colonialidade, as colonialidades, elas constroem práticas sociais hierárquicas e miméticas no que tange a raça, gênero e classe, né? Ou seja, são tomadas verdades absolutas que muitas vezes não expressam o que é ser negro no Brasil. E nós, a partir disso, pontuamos, né? Isso é a partir da nossa visão, que a universidade pública, ela surge a partir do pacto da modernidade, desse contrato, né, racial, social, sexual e de gênero, o qual foi preciso a escravização do povo negro africano, foi preciso a constituição da diáspora, mas também
ela é expressão do projeto de modernização brasileira, da industrialização, desse pacto que se forjou racista, colonial e sexista. Portanto, a Universidade Pública Brasileira, ao nosso entender, ela é uma escola do colonizador. É um espaço que define a fala, define quem fala, né? É um espaço no qual não há cordialidade nas relações, né? No qual também pretos e pretos não há lugar de fala para essas pessoas. Não foi pensada dessas pessoas, mas nós estamos nela, né, a partir da construção, né, de políticas raciais que foram geradas pelos movimentos negros, né, pelos jovens negros, pela sociedade diaspórica, no sentido de buscar novas encruzilhadas históricas para a diáspora. No capítulo 4, que é um capítulo que a gente vem falando, né, da questão da pesquisa em si, ele vem falar do processo de trabalho e formação profissional da diáspora negra trabalhadora afro-brasileira na UFRJ. Né? E nesse capítulo, nós trazemos, né, como é que essas colonialidades elas vão trazer atravessamentos importantes no processo de trabalho e formação profissional da diáspora negra trabalhadora afro-brasileira. E esse atravessamento a gente vai identificar pelas estruturas ideológicas, econômicas e políticas que conservam e alimentam as práticas racistas, patriarcais, sexistas e colonialistas no processo de trabalho e formação profissional da comunidade universitária diaspórica, né? A gente parte da premissa na pesquisa do seguinte, né? Que as opressões raciais de classe, raça, gênero, sexualidade, idade, território e religiosidade, elas estão presentes na estrutura acadêmica, né? Elas atravessam esses corpos, né? A educação pública ela se constitui na sociedade diaspórica brasileira como uma colonialidade, como um mecanismo estrutural de produção e reprodução do racismo, que é uma patologia social dos brancos e não dos negros, como nos alerta Guerreiro Ramos e seus estudos, né? Então, não é à toa que a gente percebe que nessa estrutura da Universidade Federal, né, na universidade pública, negros e negras, diaspóricos, trabalhadores, foram apreendidos como material humano de pesquisa, e principalmente nos institutos e hospitais universitários, que, em troca de prestar uma assistência gratuita, transformaram negras e negros em objetos de estudo coisificados, ao mesmo tempo que requisitaram braços auxiliares desses negros e negros diaspóricos para serem o sustentáculo do desenvolvimento científico das escolas e faculdades. Ou seja, o meio o sustentáculo da produção científica de excelência, né? Nesse sentido, né, as cotas raciais e o processo de reestruturação das cotas raciais são essenciais para recolocar negros e negras diaspóricos trabalhadores em outros lugares sociais da universidade. Partimos aqui da defesa das cotas, precisamos ampliar as cotas, né, raciais no sentido de obter mais vagas que se ocupem as vagas ociosas que não são preenchidas dessas cotas raciais, defendemos as cotas raciais na universidade pública, defendemos mais vagas por cotas raciais na universidade pública, defendemos a ocupação, né, de todas as vagas ociosas por cotas raciais e também olhamos a importância do processo de reestruturação das cotas raciais na estrutura da UFRJ, que é o local de empiria dessa pesquisa de tese. No entanto, tecemos algumas considerações para nível de reflexão, a nível de promover deslocamentos, né? No qual nós pensamos que a reestruturação das políticas de cotas, né, que foi importante e foi engendrada pelos movimentos negros, né, na década de 70, né, no final da década de 70, principalmente pelo movimento negro unificado, mas também, né, a gente já tinha uma experiência de levante dessa possibilidade de cotas raciais lá em 46 com o Manifesto dos Negros, né? Nós já temos essa experiência de levantar essa possibilidade,
né, de interpretar essa branquidade por meio da educação superior, nós ratificamos a importância, isso é indiscutível, por isso que nós não vamos retomar aqui essa discussão, mas vamos nos ater que a reestruturação das cotas raciais na UFRJ, ela está se construindo, né? E não só na UFRJ, que é nosso local de empiria, mas eu acho que nas IFES e nos espaços aonde, né, já tem essa política de ação afirmativa, por meio de uma construção muito similar dos serviços sociais, né, na estrutura da política social brasileira, que é o quê? Construir a necessidade de comprovações de uma burocracia comprobatória para acesso às cotas raciais, né? A constituição de um grupo de trabalho composto por profissionais técnicos especializados, a judicialização dos conflitos advindos, né, das questões enviesadas à construção dessa política, né? Também a racionalização dos recursos financeiros, em vez da repartição do fundo público, que é negro, e se torna embranquecido na medida que atende à branquidade, às suas necessidades, né? A transformação da questão racial em objeto científico, né? Na medida que a questão racial ela é tomada como objeto científico, ela é colocada na mão de especialistas, ela é colocada na mão do juiz, que geralmente é um representante da branquidade. Né? O que eu estou querendo chamar a atenção, quando eu digo que essa reestruturação das políticas raciais ela se pauta pelos mesmos critérios, né, das políticas sociais brasileiras, dos serviços sociais, é pensar que ela se conforma nesse mesmo caminho. Né? E uma outra característica é pensar que, além de ser questão racial ser assunto de especialistas, ela é institucionalizada como objeto jurídico, né? Como eu já disse aqui para vocês. Então, ela passa por essa Constituição. É criado um aparato burocrático, institucional e jurídico para dar conta dessa política de ação afirmativas no momento que se tem um desfinanciamento efetivo, né, de recursos públicos para a universidade pública. A universidade, ela enegreceu, ela deve se enegrecer mais, deve ter mais vagas de cotas, mas a gente precisa avançar, precisa discutir o acesso ao fundo público que é negro. Foram nossos antepassados, foi a ancestralidade africana que, com seu suor e sangue, alimentou essa terra e construiu a riqueza do povo brasileiro. Não podemos permitir que sejam criados, né, mecanismos que não dê acesso a esse fundo público que é negro. Precisamos avançar na discussão de ter acesso a esse fundo público negro, que é da população negra, mas não é repassado. Além disso, né, a gente buscou refletir como é que a educação associada ao sistema, né, do Estado de justiça pode assegurar ou não esse acesso a esse fundo público negro. Né? E como que se dá a relação entre negras e negros letrados e negros plebeus? Como é que esses corpos se comportam com a experiência das cotas raciais na universidade pública? Né? Por fim, no item 4.3, que a gente adentra a empiria também, nós procuramos pensar o racismo estrutural colonialista no processo de trabalho e formação profissional da diáspora negra trabalhadora afro-brasileira na UFRJ, e para isso nós vamos trazer as vivências racistas e coloniais, que são expressões do racismo estrutural colonialista e que vão nos revelar como essas dores são ancestrais e são útero mítico ancestrais, porque são dores que nossos ancestrais africanos sentiram e que são rememoradas hoje de gerações e gerações, né? E que precisamos lutar contra isso. Eu vou passar, porque tem algumas narrativas, alguns relatos que são importantes, né? De eu trazer aqui, que são relatos vivos dessa experiência viva na UFRJ, que se deu por meio das entrevistas. A gente optou por apresentar por eixos, tá? Narrativas sobre as expressões do racismo estrutural colonialista, e eu vou destacar algumas falas, que são falas longas, né? Uma é de uma entrevistada que ela vai falar, olha, o acadêmico acha que é bambambam e esquece, muitas vezes, que há um corpo
social administrativo formado por mãos pretas e pardas, né? E que precisa também ser colocada nos processos de construção, de pesquisa, de assistência na universidade, né? E aí ela fala, tem uma fala assim que me tocou muito, que ela fala, as pessoas começavam a elaborar um projeto, pensava-se, né, no docente, no discente, mas não pensavam na infraestrutura. Aí o curso estava montado, começava a bater na porta do RH, cadê aqueles profissionais dos bastidores para poder montar isso, né? E eu sinalizo, né, que é importante a gente pensar também na construção dessas pessoas a nível dos créditos dessas pesquisas, projetos assistenciais e ações, porque são histórias, são pessoas vivas que estão construindo projetos, pesquisas e assistências do cotidiano dessas unidades acadêmicas. Outra fala que nos chama muita atenção é de um entrevistado que ele vai falar, eu só quero ver, hein? Que é uma fala de uma experiência que ele viveu, que falaram para ele, dentro da estrutura acadêmica, eu só quero ver se vocês vão cagar na entrada e na saída, entendeu? Só tem negro aí, que é um estereótipo elencado para a diáspora afro-brasileira, já falado por Lélia Gonçalves no discurso dela, como é que fica, né? Ela já traz isso, que essa estereotipação, essa violência desse racismo linguístico que opera dores coloniais e ancestrais, de você estar trabalhando numa estrutura acadêmica e você ouvir, só quero ver se vocês vão cagar na entrada e na saída, entendeu? Só tem negro aí. E aí ele diz que sente aquela pressão, mas sabe que negro não pode ter certas opiniões, não pode falar, tem sempre que aceitar tudo que for passado. E isso com silenciamentos abissais. E aí ele vai apontar a experiência da avaliação de estágio probatório, que foi refeita 3 vezes. Porque teve um embate com a chefe de serviço. Né? E eu acho que é importante a gente olhar para isso e entender como é que se forja as relações sociais de raça, de trabalho e de formação profissional nessa estrutura acadêmica que precisa ser repensada. Não trago verdades absolutas, não quero, sabe, pensar nisso, quero apenas promover deslocamentos para a gente refletir. É isso que a pesquisa se pretende. Para além disso, um outro relato vai trazer para a gente que uma pessoa dentro da estrutura acadêmica, ela foi rechaçada pelo cabelo, o cabelo black que usava. E por conta dos pensamentos advindos dessa pessoa, ele vai dizer, o primeiro racismo que identifiquei é do olhar, e os outros comentários são, né, seu cabelo é ruim, o passado da escravidão, em discussão com os amigos, era colocado de uma forma muito pejorativa que esse entrevistado fala. Há pouco tempo eu ouvi de um amigo que eu tenho a mente de um escravo, por causa de uma situação, né, que a gente estava falando sobre questões da vida e tudo mais. Então é isso, né? Como esses corpos negros, ao entrar nessa estrutura tão embranquecida, com símbolos tão embranquecidos, com um currículo tão embranquecido, que não leva em consideração saberes pretos africanos, eles são tidos e são lidos como mentes e corpos de escravos. A narrativa, a segunda narrativa que nós trazemos, é a narrativa sobre as cotas raciais e o processo de reestruturação. Só retomando aqui isso mesmo, tá certo, a ordem dos lados. É uma questão, né? A gente buscou trazer alguns relatos que são grandes, mas vamos destacar algumas coisas que são importantes de se falar, né? Nessas narrativas sobre cotas e o processo de reestruturação, nós vemos a importância das cotas raciais no sentido de trazer uma perspectiva de uma consciência racial, né, negra para a UFRJ, mas que aponta alguns debates, alguns aprofundamentos que ainda precisam ser feitos. E a entrevistada fala, essa questão é muito complexa. Tecnicamente, esses white pardos se inserem nas atividades. Isso provoca muitas discussões, constrangimentos às vezes. Acho que a questão da miscigenação precisa ser cada vez mais discutida entre nós, principalmente depois da comissão de heteroidentificação. Muitas pessoas só se declaram como pardas para entrar nas vagas reservadas para a cota racial. É um debate aberto, é importante reflexões, e a gente traz a importância desse debate que tem que ser refletido com a comunidade acadêmica. No outro item, né, nós temos um relato que
fala o que é ser cotista nessa estrutura acadêmica embranquecida. É opressão, nosso corpo fala muito. A gente precisa ser quilombar. É ótimo ter a câmera, ter a heteroidentificação, mas o que a gente faz com os cotistas depois? A gente precisa resgatar esse grupo, precisa trabalhar com isso, né? Porque até com os não cotistas, mas a urgência hoje é com os cotistas, que se veem sozinhos tendo que enfrentar as expressões do racismo estrutural colonialista. É isso que ela traz. Né? Na outra entrevistada vai falar, olha, no ensino superior, não, entrei pela ampla concorrência, mas vai trazer, né, a experiência do funcionalismo público, esse entrevistado, no qual entrou como cotista. Ele vai falar, a banca, né, se eu não me engano, era formada por 5 pessoas, sendo que na banca as 4 eram brancas ou caucasianas. Me senti um pouco mais à vontade com uma pessoa negra presente. A entrevista foi filmada, eu li um termo de autodeclaração e me explicaram tudo de forma bem sucinta. Ele está falando de uma experiência do processo de reestruturação das cotas raciais que se dá pelas comissões de heteroidentificação. Afirmamos da importância das cotas e desse processo, né, de reestruturação, mas apontamos a necessidade de maior debate e reflexão sobre tais questões e o processo de construção com a comunidade acadêmica. As narrativas sobre a territorialidade negra, né, elas vão falar sobre uma questão muito interessante. Se lembra que eu falei lá do Augustinho, que ele vai falar da experiência pós-escravidão dela? Uma entrevistada vai falar o seguinte para a gente, sobre a construção dessa territorialidade negra. Meu pai, meu avô e tudo passaram por aqui sem nenhuma oportunidade. Meu pai foi servente, e ela se emocionou ao falar isso. Servidor negro, eu conheço vários. Nível de apoio, nível médico, né? Mas o negro ser redistribuído, difícil. Só se casou com o oficial, só se com o marido pediu, porque pedido de redistribuição e remoção não é para preto. Ele geralmente está nas atividades serviçais. Ela aponta uma experiência positiva, mas ela relata isso. Né? Outra questão que a gente aponta nessa expressão dessa territorialidade negra, estudantes querem conversar só com ela porque ela era negra. Começou a ficar uma sobrecarga, porque tem um grupo, né, que é um grupo do movimento negro, que tem essa questão, só fala se for negra. Casou com branco ou alisa o cabelo, não querem falar. O quanto é importante mais representatividade negra também no funcionalismo nessa estrutura, também para além do alunado. É o que eu falo, né? Parece até uma fábrica, outro entrevistado falando. Aqui é tudo padrão. Loura, clara, baixa, magra. Então parece que você olhando de costas é uma fábrica padronizada. Quando você vê uma pessoa com cabelo cacheado, fica até feliz. E aí rememora a gente pensar que a universidade pública, ela advém de um pacto da modernidade, da construção de uma racionalidade para a industrialização. E esse entrevistado, ele esclarece isso com palavras, mesmo não falando dessa forma que eu estou falando. Mas ela cumpre um papel e a gente pode perceber que é um papel que está dando certo, pelo que ele fala. Narrativas que a gente vai falar sobre a descaracterização profissional estudantil negra, para não alongar muito a apresentação, que já deve estar alongada, a gente vai trazer só algumas questões, mas essas narrativas elas vão trazer para a gente que, né, os negros, seja ele no ambiente de uma emergência, ele não é visto com bons olhos, né? Esse primeiro relato vai falar, olha, tem um administrador na emergência, ele é negro. A funcionária que trabalhava na recepção também é negra. Ela era uma idosa. E ela falou para esse chefe dela, né? Eu estou muito aborrecida, por isso que não pode ter negro no poder, porque, né, ela questionou uma decisão falando dessa forma. Isso para a gente pensar também que há a questão de um fratricídio identitário, como o Fanon coloca. Há conflitos intrarraciais entre pretos e pardos. Não é tão monolítico, não há cordialidade entre tais grupos também. Outro relato importante é o seguinte, que é um relato de uma entrevistada que ela foi diretora de um determinado setor, e ela vai falar, tinham pessoas mais claras lá, mas quando queriam se reportar a mim, que se abria a porta, viam aquela negra que estava ali. Você viu os olhares, quem ela, entendeu? Quando iam falar, pensavam, é o anúncio da Mônica, quando abriu a porta, ui, o elefante. Então ela falava não só da questão do racismo, mas também da questão da gordofobia, né? Que é importante a gente tocar, porque a gente é perpassado por várias colonialidades.
E outra narrativa é no ambiente acadêmico, o racismo ele se torna mais sutil, mais refinado, até mesmo no discurso. É um olhar pesadíssimo, né? Foi horrível, eu fiquei super traumatizado, cortei o cabelo por causa de um black que ele estava usando. Aí ele fala, não vou continuar com meu cabelo careca, vou continuar com meu cabelo careca porque é melhor, ele não quer sentir essa dor, né? Outra narrativa sobre as relações de poder na universidade é que a gente traz aqui, e fechando essas narrativas para poder depois ir para a conclusão, são 3 narrativas que expressam muito o que é essa relação de poder entre a negritude e a branquidade, né? Que é um entrevistado, ela vai falar assim, então, né, se eu fosse aquela enfermeira negra quietinha, né, tudo isso, talvez a minha avaliação do probatório tivesse sido ok, tranquilamente, mas como eu fui enfermeira negra que questionou, aí eu tinha que ser punida de alguma forma por eles. Aí um medo muito grande, no sentido de deixar para lá, olha, você está em probatório, pelo amor de Deus, você pode se prejudicar, porque eu acho que a questão do assédio pelas chefias é muito grande, não só com os cotistas, né, mas com os cotistas também. Então há um medo há um silenciamento abissal, porque há um medo cotidiano. Nós, 3 negros e a família branca, nós estávamos argumentando sobre a importância do paciente ter alta para ir para casa. E aí a gente insistindo, isso é o relato de uma profissional da saúde, insistindo a questão da importância de levar o paciente para casa, uma das familiares, um dos filhos, falam o seguinte, o lugar de que preto manda é a si mesmo, desqualificando aquela ação profissional, descaracterizando aquele lugar ocupado por uma profissional que estudou para ter aquela compreensão do todo. E outra narrativa foi o entrevistado que falou, simplesmente falaram, você vai assinar. Eu falei, não, meu negócio é aqui dentro. Eu estou em estágio probatório, eu não posso assinar, não vou fazer. Aí falei que não vou fazer. Essa questão a todo tempo de uma opressão no sentido de você responder um papel qual é pensado esse lugar da submissão, esse lugar escravo, hipersexualizado, né? Enfim, é isso. E as considerações finais da pesquisa, que eu já devo ter estourado o tempo, é o seguinte, a pesquisa nos possibilitou pensar que o colonialismo, o racismo e o sexismo são estruturais e estruturantes das relações sociais generificadas capitalistas. É preciso entender que em África as relações elas não são generificadas. A família nuclear burguesa ela não é uma família estruturada em África. Isso é uma questão ocidental capitalista. Né? Então, né, a diáspora afro-brasileira ela vai experimentar essas relações generificadas, o colonialismo, o racismo e o sexismo, a partir do cárcere da raça, da indigência da fome, da loucura de não ser sendo objeto. É uma loucura de perder-se em si mesmo, é não ser sendo objeto, é o que Fanon nos traz. E isso sendo inscrito na política necrocolonial do Estado brasileiro, que é uma política de colonialidade de morte. A todo tempo você tem que se salvar de um perigo da morte para poder sobreviver, ainda mais sendo preto periférico. A universidade, nesse sentido, nós pensamos, é local de potência, de desconstrução, mas ela precisa ser a casa da vida, assim como foi a universidade egípcia, que deu origem à filosofia africana. Ela tem que deixar de ser a escola do colonizador, que produz latificação da diáspora afro-brasileira, porque produz só fixação estática na estrutura acadêmica e funcional, né? A ponto que as mãos pardas e pretas que abastecem materiais, higienizam laboratórios, promovem cuidados assistenciais aos usuários, não são nomeadas nos projetos de pesquisa científica, nos projetos assistenciais, quiçá recebem os emoluentes das patentes registradas. São tidas como souvenirs racializados. Essa expressão não é minha, vem de Ramos, mas eu tomo ela para explicar como os negros, nessa estrutura acadêmica, os negros diaspóricos são tidos como acessório a esse processo de construção de excelência. Quando conseguem romper com essa questão de ser acessório, ele tem que travar outras lutas, que é contra as expressões cotidianas do racismo estrutural colonialista. As situações racistas vivenciadas pela diáspora negra trabalhadora afro-brasileira no cotidiano profissional universitário circunscrevem corpos e mentes negras em lugares escravos. E isso
a gente precisa, talvez, se sancofiar-se, olhar para esse passado, reescrever um novo presente, no sentido de uma construção de uma excelência universitária que tem o nome dessas mãos pretas e pardas também nessa construção dessa história. Ser negro diaspórico afro-brasileiro, isso é uma conclusão da pesquisa, ser negro diaspórico, afro-brasileiro, afro-brasileira na escola do colonizador é catar os pedaços de uma identidade destroçada pelo violento encontro com o racismo, o sexismo e o colonialismo. Nesse sentido, apontamos como considerações finais que as máscaras de Flandres são impostas aos negros plebeus e aos negros letrados, que são nomeações de Clóvis Moura para denominar negros plebeus aqueles que estão no cotidiano, no trabalho árduo do dia a dia das ruas, ocupam associações de moradores, escolas de sambas, terreiros, comunidades de axé, não estão nas favelas, estão nas comunidades, não necessariamente eles estão dentro da universidade. Mas essas máscaras de Flandres são impostas a esses negros plebeus, como também a negras e negros letrados que estão no ambiente acadêmico, que estão se letrando, né, que estão se graduando, mestrando e doutorando, né, e que adentram como cotistas e não cotistas, os quais permanecem para permanecerem nessa estrutura bacharelesca, tem que se latificar, tem que se embranquecer e se homogeneizar estético-politicamente para ser aceito. Nós concluímos, né, que a maior representatividade negra na UFRJ tem promovido uma ultra sofisticação do racismo. As cotas raciais são importantes, temos que lutar por elas, elas têm que ser ampliadas, a universidade tem que ser enegrecida, debater o processo de reestruturação, trazendo as coisas positivas que estão sendo feitas e repensar esse processo no sentido de ter acesso ao fundo público, mas também perceber que essa maior representatividade tem promovido uma ultra sofisticação do racismo, que tem se burocratizado em práticas institucionais que parecem ser inclusivas, mas que predeterminam lugares sociais de sofrimento e de recolonização para a diáspora trabalhadora afro-brasileira, que não se enquadra no tipo ideal negro ou negra. Precisamos travar uma luta que seja antirracista, anticolonial, antigenocida, antiproibicionista e antimanicomial, que possa destituir a branquidade da administração do fundo público que é negro. A nossa discussão tem que ser acesso ao fundo público, ao financiamento, né, das políticas sociais, que retire o povo preto da encruzilhada da morte, da miséria, da loucura e do cárcere institucional da raça. É impossível pensar uma pandemia no qual negros e negros morrem porque não têm acesso à alimentação. A alimentação, que é um item básico. E aí uma conclusão da pesquisa, enquanto uma mulher terceirizada negra, extraquado negra, servidora técnica administrativa em educação superior negra, docente negra, aluna mãe negra, usuária negra dos serviços docentes assistenciais, forem violentadas e encarceradas pelas colonialidades, teremos Anastácias na UFRJ, que serão caladas com máscaras de silenciamento, terão seus pensamentos rechaçados, lactificados e homogeneizados, seus corpos violentados pela dor das expressões do racismo estrutural colonialista. E, por fim, para terminar a pesquisa, nós falamos, né, uma expressão iorubana, mojefé, mojefé, é a boca que tudo fala, é a boca que tudo come. Assim como Abdias Nascimento nos ensinou, na sua poesia, plantares na minha boca o teu axé verbal, restituindo-me a língua que era minha e me roubaram. E ele fala isso ao falar o poema Parede Exu. Então, mojefé, mojefé, a boca que todo mundo fala, a boca que tudo come, seja restituída com axé verbal, né? E que possa falar, possa sair desse silenciamento abissal que adoece, que encarcera, que mata, que produz indigência da fome. Obrigada. Obrigada.